Oi, turminha linda, tudo bem? Como prometido, esse vídeo é de revisão. Na verdade, são revisões, porque nele vai estar a língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. Então, as 5 disciplinas aí das provas que iremos fazer mais à frente. Então, todo o conteúdo da apostila, de todos os capítulos, mesmo que seja só um pouquinho, vai estar lá na prova, tá bom? Então, não vai ter nada de diferente, nada além do que nós já vimos, tá bom? É só ter bastante atenção, foco, né? Que vocês vão se dar super bem, porque vocês são capazes, vocês são muito inteligentes, né? Já conseguem fazer muita coisa. Olha só o tanto que nós já aprendemos durante esse ano, né? No primeiro e no segundo bimestre. Então, use esse vídeo e os outros que já estão postados aí no canal como ferramenta para o seu estudo, tá bom? Não deixe para depois. Aproveita que a gente está em aulas presenciais, né? Agora, não estamos mais com aula só online ou semipresenciais. E esse bimestre foi um bimestre tão diferente para todo mundo, né? Foi muita novidade pra gente, mas nós nos saímos bem, não acredito que sim, não foi? Foi divertido de certa forma também, né? Então, tudo que nós já estudamos, que aprendemos, né? Tudo que estudamos e aprendemos nesse bimestre, ele será cobrado aí na prova, tá bom? Mas não fique preocupado. Tem nada normal aí, nada de diferente daquilo que você viu e estudou, tá bom? Então, aproveita esse vídeo para estudar, depois tira dúvida comigo lá em sala de aula. Em sala de aula nós vamos falar novamente, né, sobre esses tópicos, dessas atividades que nós vimos, que aprendemos, né, de todo o conteúdo que a gente já estudou. Então, não tem por que ficar preocupado, tá bom? Mas eu espero que vocês se divirtam também, usem bastante o portal, os QR Codes, as realidades aumentadas que tem no material, que são excelentes, né? Vocês amam quando eu mostro para vocês. Então, aproveita para assistir também em casa, tá? Pede ajuda do seu pai, a sua mãe, mostre para eles, mostre aquilo que vocês aprenderam, né? As curiosidades, os aprendizados que nós tivemos nesse período, tá bom? E eu vejo vocês lá na sala para tirar outras dúvidas, para comentarmos, para falar sobre o que nós aprendemos, tudo bem? Então, fique ligadinho aí, continue nesse vídeo, que vai ter todas as disciplinas aí para vocês acompanharem. Peguem a apostila junto, tá? Ou o próprio portal, se puder abrir também, vai acompanhando aí, tá bom? Vejo vocês lá em sala de aula. Um beijo para vocês, se cuidem, até mais. Estudem, prestem atenção, tá bom? Até mais! Ok, pessoal, então agora vamos fazer a revisão de língua portuguesa. Lembrando que nesse bimestre nós tivemos 3 capítulos, né? Capítulo 4, 5 e 6. No capítulo 4, nós falamos sobre anúncio, né? Então, tivemos aí exercícios mostrando cartazes de procura-se, né? Este anúncio aqui é sobre alguém procurando um cachorrinho em formato de cartaz. Ele tá aqui num poste, né? Então, esses cartazes ficam em locais públicos, onde pessoas podem ver com facilidade, né? Então, o anúncio precisa ter o título, no caso aqui tá procurando, né? E o que ele está procurando? Pois uma foto para facilitar, o nome do cachorro, o contato, né? E o nome da pessoa. E nesse caso aqui tem uma palavra recompensa-se, né? Que dá um prêmio para aqueles que ajudarem a encontrar o cachorro, né? Oferece-se algo em troca, a palavra recompensa-se significa, né? Então, fizemos aqui as atividades, né? E aqui tem a definição de anúncio. Então, o que está escrito ali? Anúncio é um texto que tem como objetivo noticiar, avisar ou vender algo. Geralmente é pequeno, claro, objetivo e apresenta imagens e o contato de quem está anunciando, o anunciante, né? Então, alguns anúncios podem ser encontrados em jornais, né? Fixados em postes, em lojas, onde tem pessoas circulando, né? E hoje com a internet nós também temos anúncios em sites, em locais tipo o Facebook, Instagram, né? Que são redes sociais.
onde tem pessoas ali que podem ajudar, né? Se eu estou anunciando, por exemplo, a perda de algum animal, né? Então, eu estou avisando, né? Se eu quero falar que eu estou vendendo alguma coisa, né? O meu anúncio é de venda. Se eu quero informar alguma notícia, eu vou noticiar. Mas o objetivo é ser um texto pequeno, objetivo, né? Com contatos quando precisa de retorno, certo? Então, aqui nós temos outras atividades que vocês já fizeram, né? E nós aqui temos também, continuando aqui na apostila, o uso da letra maiúscula. Quando a gente usa a letra maiúscula, que nós temos dois tipos, né? A maiúscula e a minúscula. Essa letra aqui está toda em letra maiúscula. Nós chamamos de letra bastão ou letra de imprensa, né? Então, usa-se a letra maiúscula para início de frase ou nomes de pessoas, países, quando damos nomes aos bichinhos, aos animais de estimação, né? Ruas, praças, quando a gente nomeia alguma coisa, né? Aqui nós temos uns exemplos de letra cursiva, letra de caligrafia, letra de mão, que também segue a mesma regra. Então, início de frase, depois o ponto final, do ponto de exclamação, ponto de interrogação, e para dar os nomes, né? Tipo esse exemplo aqui, ó, desapareceu, a palavra desapareceu, início de frase. Então, tem que ter letra maiúscula. Recife, Piedade, Boa Viagem, são nomes próprios, né? Recife é o nome da cidade, Piedade é o nome da rua, Boa Viagem é o nome do bairro. E tem um ponto final. Então, logo em seguida vem a palavra cão. E cão tá com letra maiúscula, porque início de frase. Sempre no início de frase também. E quando é nomes, né? Que é o Guga, Gabriela. Então, Gabriela é nome de pessoa, Guga é o nome do cachorrinho. Então, por isso que tá com letra maiúscula. Isso serve tanto para a letra de caligrafia quanto para a letra bastão. Ok, pessoal? Então, não se esqueça. E aqui tem um lembrete, olha. Usamos letra maiúscula em nomes de pessoas, animais, cidades, bairros, ruas, etc, né? E início de frase, tá? Então, a palavra gato é diferente do nome que eu dei pro gato. Então, a palavra gato não tem maiúsculo, né? Só o nome do gato, no caso aqui, Boris. Então, isso nós falamos bastante também durante todo esse período, né? Das aulas aí. E aqui nós temos as palavras com C e G, que podem ter sons parecidos, né? Cá, có, cu, cão, com C, gá, gó, gu, gão, com G. Então, são sílabas com sons bem parecidos, né? Então, as letras C e G representam sons parecidos quando acompanhadas das vogais A, O e U, né? Então, Cá, Có, Cu, Gá, Gó, Gu. O som é bem parecido, né? E que então nós fizemos as atividades, aqui trocamos a letra G pela letra C e tivemos uma outra palavra totalmente diferente. Lembra-se disso? Aqui nós temos outra atividade, né? De anúncio. Aqui esse anúncio não é de cartaz, mas é um anúncio para a internet, para as redes sociais, para sites, para blogs, né? Então, aqui você preenche tudo online, né, pessoal? E manda enviar. Então, isso também é possível dentro do mundo virtual, né? Então, a gente pode ter anúncios em internet, posts e jornais. Aquele lá de cima é próprio para a internet. Como eu sei? Porque aqui tem um formulário para ser preenchido e um botão de enviar. Isso já ajuda você a entender, a identificar, né? Então, nós temos aqui outras atividades. Lembrando que tem uma campanha aqui, né? Cachorro não é brinquedo, né? Todo animal de estimação, né, gente? Não é brinquedo. Eles têm medo, fome, frio, precisam de atenção, de carinho, né? Então, quando você tiver um bichinho, cuide dele com carinho, né? Mais atividades de anúncio. Então, nós fizemos bastante atividade sobre esse tema anúncios, né? Fizemos também lá em sala de aula, tem lá no mural. Então, isso aí tá bem facinho de aprender. Aqui no capítulo 5, nós falamos sobre curiosidades. Curiosidade é uma palavra que expressa dois sentidos, né? Aquela curiosidade só para saber
tipo uma fofoquinha, e tem a curiosidade com sentido científico, que foi baseado em informações científicas, que te traz uma informação bem relevante, né? Então, aqui, nesse texto, nós temos uma curiosidade sobre animais, e aqui é amigos para sempre. Lembra quem é o melhor amigo do homem? Então, o cão, né? Aqui tem informações bem legais sobre o cachorro. Isso é incrível, uma exclamação, olha. Você sabia? É uma pergunta. Então, aqui está falando sobre características dos cães, né? O que eles podem fazer. E aqui, uma curiosidade sobre as raças, né? De cães de caça, guarda e de companhia. Então, são textos que trazem informação, certo? Então, qual é o objetivo? Informar, fornecer informações, né? Sobre qualquer tema. Aqui está falando de cachorro, mas pode ser sobre qualquer coisa, né? E aqui está explicando com mais detalhes. Ó. Os textos de curiosidade informam o leitor a respeito de fatos curiosos, né? Fatos significa verdades, né? Algo que foi descoberto, conhecido. Geralmente, essas informações têm base na ciência, aquilo que as pessoas aprenderam, tem conhecimento, né, de causa. Normalmente, o título desses textos são perguntas ou afirmações que instigam a curiosidade do leitor. Então, aqui temos mais sobre gatos também, e tudo sobre, um pouquinho sobre eles. Tudo não, né? Um pouquinho, que não dá para saber tudo também, tá certo? Aqui nessa página nós estamos falando sobre as sílabas com C e QU. Da mesma forma que aconteceu com C e G, que tem sons parecidos, a letra C e a letra QU também tem umas sílabas que tem um som bem parecido, né? Então, nós vimos aqui, mas nas atividades, né? Que, ó, a letra C antes de A, O e U e as letras QU antes de E e I representam o mesmo som. Exemplo, K, Ko, Ku, Que, Ki. Então, parece o som do C, né? Da família do C. K, Que, Ki, Ko, Ku. Mas esse Que e Ki é escrito com QU e QU, I, né? Então, eles apresentam sons iguais. E aqui nós temos alguns exemplos, ó. Cabide, com C. Queijo, com QUE. Cutia, com CU. Periquito, QUI. Koala, CO. Tanque, tanque de lavar roupa, né? Ou pode ser tanque de guerra também. QUE. Então, eles têm um som, né? Né? Bem parecido. Então, aqui nós temos os exercícios que nós fizemos em sala de aula, né? E mais textos sobre curiosidades, aprendendo sobre os bichos, os felinos, né? Que além dos gatos, nós temos os leões, os tigres, onças, né? Que são do grupo dos felinos. E continuando aqui na apostila, nós também, mais atividade de curiosidade, nós vamos entrar agora no capítulo 6, que é o último capítulo aí da apostila de língua portuguesa. Então, nós falamos bastante sobre fábulas. Aqui nós temos a fábula da garça velha, né? Então, o que é uma fábula? A gente falou isso várias e várias vezes, né? Em sala de aula, que tem os exercícios desta fábula, né? Bastante atividade. Então, aqui nessa página 37, tem a definição de fábula. Fábulas são histórias em que os personagens são animais que agem como seres humanos, né? Então, isso é uma fábula. Geralmente, são textos breves que trazem um ensinamento, a moral da história, né? Aquilo que a gente aprendeu com essa história, né? A moral, na maioria das vezes, é uma frase que aparece no final, ou então no último parágrafo da história. Vou voltar lá de novo na fábula, e aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, não se deve acreditar em conselho de inimigo. Esta é a moral da fábula da garça velha, certo? Então, a moral é um ensinamento, aquilo que a gente aprende com essa história, né? Então, lembra da formiga e da cigarra? Né? Então, nós tivemos também uma moral ali nessa história. E várias outras histórias que tem
essa mesma temática de fábula, né? Aqui nós aprendemos um pouquinho sobre travessão, que faz parte da pontuação, né? Então aqui nós temos um pedacinho do texto, ó. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem sei que vocês peixes não podem viver fora d'água. Aqui nós temos duas frases com travessão. Isso quer dizer que são falas dos personagens. Então, aqui, ó, vamos relembrar? Travessão, que parece esse sinal de menos em matemática, né? É um sinal de pontuação que aparece antes da fala. Fala de quem? Do personagem, dos personagens do texto, né? Então, ó, seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Essa aqui é a fala da garça, né? Então, toda vez que vocês virem um travessão no texto, dessa forma aqui, olha, como um parágrafo, né? É a fala do personagem. Lembrando que ó, os textos, nós também temos a figura do narrador. O narrador não é um personagem da história, ele é o contador, quem está contando a história pra gente. O trecho que vem antes da fala da garça é a fala do narrador. A história Garça Velha, há momentos em que os personagens falam e outros em que os fatos são contados por um narrador. Então, exemplo, os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Tá vendo que não tem travessão aqui? Isso não é a fala de nenhum personagem, mas é o narrador contando a história pra gente. Aqui sim, olha, travessão. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Isso é indicação da fala, né? A fala de quem aqui, no caso? É dos peixes, né? Os peixes estão falando com a garça. Nós tivemos outras atividades que trabalham isso, né? Então, fica bem mais fácil de entender. Aqui temos outra fábula, o burro na pele do leão, né? Lembra dessa história, né? Não basta mudar a aparência se a natureza permanece a mesma. O burro, ele colocou uma capa, né? Uma pele de leão, mas quando ele abriu a boca, todo mundo viu que era o burro, né? Então, não adiantou nada se disfarçar. Então, aquela lá foi a moral, o ensinamento, né? Da história que o dono do burro encontrando ele, né? Então, fizemos essas atividades também. Falamos sobre poemas, né? Também tem fábulas em versos, tipo um poema. Então, nós temos estrofes, que são as seções, né? Essa estrofe aqui tem 2 versos, e os versos são as linhas do poema, né? Cada linha é um verso. E o grupo desses versos são as estrofes. Assim fica fácil de organizar para entender o poema, né? E geralmente esses poemas vêm em formato de rimas. Essas palavras no finalzinho que tem o mesmo som, né? Então, vida, saída, tem um som parecido, né? Carregado ia um burrico muito triste com a vida. Para essa vida cansativa, deve haver uma saída. Então, a palavra vida e saída tem um som parecido, né? Trabalhar, cantar, atribulada, folgada, triste, alpiste, comia, vivia. Então, a palavra que rima geralmente está no final do verso, né? E essa outra também está no final do verso. Então, elas têm um som semelhante, isso que são rimas, certo? Então, aqui tem o restinho da história, que tem na apostila de vocês, é só olhar de novo, depois com calma, tá bom? Continuando aí, depois desse tema, aqui, né, falando das estrofes, versos e rima. O que é verso? Cada linha do poema. Estrofe, cada bloco de versos evidenciado por um espaço em branco, né? Então, quando tem esses espaços assim, olha, é o final do verso, né, da estrofe. Então, isso ajuda a organizar o texto, ok? Então, não há mais atividades. Aqui nós temos também aspas e travessão. Então, da forma que o travessão indica para a gente a fala do personagem, as aspas também nos dá essa ideia da fala dos personagens. Por exemplo, carregado ia um burrico muito triste com a vida, 2 pontos. Para esta vida cansativa deve haver uma saída. Quem está falando isso? O burrico. Como que eu sei disso? Aqui as aspas, olha, né? Então,
também a forma que a frase me apresenta indica que alguém que está falando, né? Para esta vida cansativa deve haver uma saída. Então, essas aspas, que são esse tipo de vírgulas aqui em cima, indicam a fala do personagem, né? Então, tanto o travessão quanto as aspas na frase indica a fala e começa e termina as aspas, né? O travessão não, ele só é aquele traço no início, né? E tem que ter parágrafo, tá bom, pessoal? Além de travessão, a fala dos personagens pode ser indicada entre aspas. Falamos bastante sobre isso em sala de aula, né? E agora, palavras com R e 2 R's. Nós sabemos que um R só, ele pode ter o som fraco, e 2 R's ele tem o som forte, né? Então, burrico, canário, esse 2 R's tem um som forte, e esse canário tem som fraco. Esse R sozinho, ele está entre duas vogais, por isso que ele está com som fraco, né? Então, nós tivemos aqui, olha, outras atividades. E a letra R representa sons diferentes dependendo da posição que ocupa nas palavras. Então, o R no início da palavra também sempre é forte, né? Que é, por exemplo, rio, remo, roupa, rua. O R aqui é um só e é no início da frase, da palavra. Então, ele é forte. Mas se ele estiver no meio da palavra, entre vogais, um R só, ele é fraco. Já os 2 R's aqui sempre é forte, né? Porque um R é de uma sílaba, o outro R é da outra sílaba. Quando eles se juntam, ficam fortes, ok? Então, para representar o som do R forte entre duas vogais, usamos a letra R 2 vezes, né? Porque eles pertencem a duas sílabas diferentes. Aqui o R no início é R forte, né? No início da palavra, mesmo quando representa um som forte, não repetimos o R. O R nunca é começado 2 vezes, tá? Na palavra, a gente já falou isso também. Agora tem uma exceção. Tem o R aqui sozinho, mas ele tem um som forte, honra, ora. Esse ora, ele tem um som fraco. Esse honra tem som forte e é um R só. Por quê? Porque ele está entre uma consoante aqui à esquerda e uma vogal à direita. Já esse R, ele tem 2 vogais dos 2 lados. Então, quando isso acontece, esse R fica forte. Olha, outro exemplo, ó. Enrolar, melro, Israel. Parece que tem 2 R's, né? Mas é um R só, porque tem uma consoante antes dele, ó, antes do R. Então, quando tem a consoante N, L e S, o R representa um som forte, certo? Então, ó, enrolar, enraizado, genro, enriquecer. Então, tem um N aqui antes deles, tá vendo? Antes do R. Então, por isso que esse R é forte, tá bom? Então, aqui nós tivemos outros exercícios, né? Nós fizemos juntos, nós corrigimos, tirei a dúvida de vocês. Então, qualquer outra informação que vocês ainda não tenham entendido, em sala de aula podemos esclarecer, tá bom? Mas também tem aí as informações da apostila, né? É só prestar bastante atenção, ler com calma, né? Releia, leia de novo, faz as atividades se precisar novamente, né? Assim vocês vão conseguir captar melhor o que foi ensinado durante esse período, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí nesse vídeo, tá? Eu vejo vocês no vídeo de matemática. Até mais! Vou falar agora um pouquinho de matemática, né? Na apostila desse bimestre, nós tivemos 3 capítulos, certo? Então, vamos falar de dinheiro, operações e localização, agrupamento para contar e realizando operações, números, probabilidades e medidas. Então, no capítulo 4, falamos do dinheiro, né? O dinheiro principalmente usado lá no Brasil, que é o real, né? Que nós temos moedas de R$1, notas de 10. Então, de juntar, né? De trocar, a cada 10 moedas eu posso trocar
por uma nota de 10, a cada 5 moedas eu posso trocar por uma nota de 5, a cada 2 moedas eu posso trocar por uma nota de 2, né? Então, nós fizemos as atividades, aqui nós temos alguns exemplos, né, das notas, né, das moedas, das cédulas, né, de 10, 2, 5, né, 10 mais 2 mais 2, 5 mais 5 mais 5, 10 mais 5 mais 2, e saber a quantidade de acordo com a atividade, né? Então, é um agrupamento? Sim, é um agrupamento, né? Só que eu preciso trocar para não ficar carregando aquele monte de moeda, né? Isso também serve aqui para o dinheiro do Japão, né? Que eu tenho as moedas de Tien, 1 ien, né? De 5, de 10, de 50, de 100 e de 500, né? E as notas de 1000. Mas aqui nós temos a quanto que equivale esse grupo aqui de notas e moedas. Lembra que nós fizemos? Então, é só contar, né, pessoal? Quando é assim, olha, de 5, 10, é mais fácil, né? 20, 10 também. Então, nós fizemos essas atividades, brincamos aí com jogos, né? Dos cartões que aí tem no material, fizemos a troca de saber da compra, do troco, né? Se eu dei 20 reais, né? Se a minha compra custou 15 e eu dei uma nota de 20, quantos reais eu vou ter de troco, né? Quanto que é 20 menos 15? Então, qual das opções aqui? Então, nós fizemos também nessas atividades, né? Se juntar esse valor aqui, vai dar para comprar o brinquedo que custa R$42? Nós fizemos essa conta, né? Aqui tem uma informação, poupar é guardar uma parte do dinheiro que você recebe. Você tem algum cofrinho? É bom, né? Ter um cofrinho e juntar um dinheirinho para um objetivo, né? Nós também falamos da adição. O que é adição? É o juntar, né? É juntando quantidades. Quando eu pego um grupo de uma quantidade junto com outro grupo de outra quantidade. Fizemos essa operação, usamos o material dourado, né? Por exemplo, 14 é uma barra de 10, que vale 10, uma dezena, com 4 cubinhos, cada cubinho é uma unidade, né? 11, uma barra com um cubinho, né? Então, nós fizemos essas atividades também usando o material dourado, né? Tanto da adição quanto da subtração. Então, aqui, ó, que valor que corresponde a esse grupo aqui, né? 2 dezenas e 4 unidades. Quanto que dá isso? 24, né? Mais uma dezena e 7 unidades. Quanto que dá isso? 17. Então, 24 mais 17 dá quanto? 4 dezenas e uma unidade. Lembrando que quando eu junto 10 cubinhos, eu posso trocar por uma barra de uma dezena, né? Então, olha aqui, olha, 7 mais 4, quanto que eu tenho? Eu tenho 11, né? Então, eu posso pegar mais uma barra de 10 e um cubinho sobra. Então, é o que dá a resposta aqui, né? Então, nós tivemos essas outras atividades aqui juntando o material dourado, né? Que fica fácil. Aqui só os cubinhos, quanto que deu. Nós fizemos outros exercícios correspondentes a isso também. Aqui é o inverso, né? Aqui tem que representar usando o material dourado para ver a quantidade, né? 15 mais 10 mais 9, o que é 15? Uma dezena mais 5 unidades, mais 10 aqui, uma dezena, e o 9, 9 unidades, juntando tudo quanto dá, né? Então, nós fizemos bastante essas atividades de juntamento, né? De adição, usando o material dourado. Aqui nós vimos também localização e trajetos, né? Utilizamos também aqui os mapas, né? Direita, esquerda, a planta baixa, para nos localizar, né? E aqui nós temos a representação de um bairro, olha só, com quadras, ruas, né? Onde colocar a casa da Ana, a banca do Miguel, de acordo com as informações. A casa da Ana fica na coluna 4, linha A. Coluna é o que está na vertical. Linha é o que está na horizontal. Então, 4A. Então, aqui é a casa da Ana, né? Fizemos essas atividades aí também. Onde que é direita e esquerda? Lembra? Eu tenho que ver a minha posição de visão. Então, eu tô olhando para cá, ó. Então, aqui é a minha direita.
E pra cá é a minha esquerda. Da mesma coisa é o menininho ali, né? Da mesma forma. Então, ele tá apontando para a direita, né? Então, aqui era para subir, descer, virando à direita, virando à esquerda. Cada flechinha corresponde a um quarteirão, né? De um lado para o outro aqui, certo? Nós fizemos também essas atividades. Aí, no capítulo 5, agrupando para contar e realizando operações, né? Fizemos grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4 e grupos de 5, né? Porque nós temos desenhos de leões, né? Fizemos grupos de 4 em 4. Então, como que fica a sequência? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, 4, 8, 12, 16. 16 mais 4, 20, né? Até chegar no número 20. Aqui nós temos outro agrupamento, agora de 5 em 5, né? 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20, né? Grupos de 5. E aqui nós fizemos grupos de 10, que é uma dezena, né? Então, 10 mais 10, 20. Aqui nesses outros fizemos agrupamento de 3 e colocamos a sequência aqui, né? Circulamos de 3 em 3. Quantos grupos foram feitos? Qual o total desses gatinhos? Como que é a sequência, né? 3, 6, 9, 9 mais 3, 12, né? E assim por diante. Então, aqui tem um grupo menor e um grupo maior. Aqui já fizemos grupos de 4. Aqui nós fizemos grupos de 5, certo? E nós também temos as dezenas exatas, aquelas que têm o número 0 na unidade, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, né? Quando contamos de 10 em 10, vamos dizendo as dezenas exatas na sequência, da menor para a maior, né? Quando formamos grupos de 10 e não sobram elementos fora dos grupos, né? Não tem unidade além do 0, né? Dizemos que as quantidades são dezenas exatas. Então, aqui nós fizemos também essas atividades, escrevendo os números em palavras, né? Por extenso, 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai, né? Então, 10 grupos de 10 formigas são 10 dezenas. 10 grupos de 10 formigas são 100 formigas. 10 grupos de 10 formigas são 100 formigas. O número 100 se escreve com a letra C, certo? Aqui, ó, qual o número que fica bem no meio entre 10 e 25, e 20, perdão? Entre 10 e 20. Qual é o número que fica bem no meio? Como que nós fizemos isso? Nós eliminamos, né? Um aqui, outro aqui, depois um aqui, outro daqui, até chegar no número do meio. Qual foi o número do meio? Número 15, lembra? Qual o número do meio entre 20 e 30? 25. E do 30 ao 40? 35, né? Ele fica bem no meio. Aqui nós temos as sequências, né? Do número 1 ao número 100. Aqui nós temos as linhas de 1 a 10, 11 a 20 e assim por diante. E nós temos as colunas, né? Das unidades, ó, de 1, 11, 21, 31 até o 91, 2, 12 até o 92 e assim por diante. Esse tipo de coluna fica fácil de você visualizar com mais atenção os números, né? Com as suas unidades e suas dezenas, certo? Aqui nós temos os números também na ordem, dá para completar, né? De 30 até a última pedrinha. E o pulo do coelhinho, né? Ele tá pulando de quanto em quanto aqui, ó. Ele tava no 30, foi pro 32, pro 34. Ele tá pulando de 2 em 2, né? Aqui, ele tá pulando do 30, 33, 36. Ele tá pulando de quanto em quanto? De 3 em 3, ó. Ele saiu do 30, né? 1, 2, 3, 33, certo? 1, 2, 3, 36. Então, de 3 em 3. E aqui no próximo, de quanto que ele tá pulando? 30, 34, 38. Ele tá pulando de 4 em 4, né? Aqui nós temos a sequência 30, 35, 40. Qual é o próximo número que deveria vir aqui na sequência?
45, né? Então, aqui ele está de 5 em 5, certo? Aqui, para organizar os números da ordem do menor para o maior, né? Eu tenho que ver tanto a unidade quanto a dezena. E o outro era do maior para o menor, né? Também eu tenho que ver da unidade e dezena. Aqui nós temos uma estimativa. Clara e Teresa apostaram para ver quem faria a melhor estimativa de quantidade de rolhas que a tia delas coleciona. O pote já está cheio. O outro tem apenas uma camada no fundo. Para fazer estimativas, não vale contar o total. Então, olhando pelas rolhas aqui no fundo, dá para ter uma ideia de quantidade, né? Tem mais de 10, menos de 10, e no pote inteiro, né? Há mais ou menos 60 rolhas, né? Então, dá para ter uma noção de quantidade, né? Aqui, olha, essas pipocas tem 10, menos de 50 ou mais de 100. Lembrando que as pipocas são bem pequenininhas, né? Então, dá para ter uma ideia de quantidade aí, né? As balas do pote tem menos de 20, tem 30 ou mais de 50. Já dá para dar uma ideia pelo tamanho das balas, né? E as canetas, tem 12, menos de 10 ou tem 50? Certo? Fizemos essas atividades também. Usamos calculadora, como se deve usar uma calculadora. Lembra como nós utilizamos bastante essa atividade? Quais os números que eu tenho que apertar para dar 10? 15, 17, 25, 58. Lembra que aqui eu expliquei? Aqui no teclado tem todos os números que nós usamos para escrever os números, né? De acordo, é claro, com a sua posição. Então, 10, eu tenho que apertar quais as teclas? O 1 e o 0, né? Para limpar a letra CE aqui em cima, né? E o 17, eu tenho que apertar o 1 e o 7. Lembram? Tá fácil, né? Muito fácil mexer com calculadora. E para somar, eu tenho que apertar o número mais o sinal mais, o 1 e o sinal igual. E ele vai me dar a resposta, né? A calculadora, ela dá a resposta pra gente, né? Mas nós precisamos aprender a fazer as continhas também, sem o uso da calculadora, certo? Formando 10, 20 e 30, eu posso usar as continhas aqui. 1 mais 9 vai dar 10, 2 mais 8 também dá 10. Então, aqui eu tenho várias formas de chegar ao número 10, né? Então, usando material dourado, 3 mais 7 é igual a 10, aí eu uso a barra, né? 13 mais 7 é igual a 20, aí eu preciso de 2 barras aqui, né? Para dar 20. Aqui, quais as formas que eu posso usar para ter 10? Quais as formas que eu posso ter da soma para ter 20, né? Tem que ser diferente das que aparecem na atividade anterior, tá dando aqui a dica, né? Não pode ser igual, tá bom? Então, aqui eu tenho as adições que nós já fizemos, né? As continhas de colunas, né? Usando as verticais com as horizontais, né? 5 mais 2, 5 mais 3, 5 mais 5. É bem legal também fazer esse tipo de conta, né? A escola japonesa utiliza bastante esse método aqui de operação. A subtração, estou tirando, né, do número maior. Então, quando queremos descobrir quanto vai sobrar ou quanto vai faltar, fazemos uma subtração. Então, 9 tiro 4, eu vou ficar com 5, sinal menos, esse tracinho, né, que é o sinal da subtração, sinal de menos. Eu estou tirando do maior, né, da quantidade maior a quantidade menor. Então, nós fizemos essas atividades, bem facinho também, né? Então, a subtração é a retirada, eu estou tirando. E aqui no capítulo 6, nós falamos de probabilidade, usamos, né, centena, que logo depois do número 99, vem o número 100, com a letra C, né, a centena, né? E no quadro valor de lugar, a centena se usa a letra C, né, para representar a letra 100. 100 corresponde a 100, né? Aqui eu tenho 10 grupos de 10. 10 grupos de 10 dá 100, 100 brigadeiros. Que delícia, né? Então, uma centena é igual a 100, certo?
Aqui eu tenho outro grupo que não é de 100. Eu tenho 7 fileiras de 10. 7 fileiras de 10 dá quanto mesmo? 70, né? Aqui eu tenho brigadeiros, o preto e branco, né? 5 fileiras de cada uma. Então, 50 mais 50, 100, né? Uma centena. Então, 100 bloquinhos, eu posso ter 10 barras, 10 dezenas, ou um bloco, uma placa de 100 no material dourado, né? Uma centena. Aqui nós completamos o quadro, né? A leitura é depois do 100, é 101, 102, 103. Então, é só colocar a palavra cento na frente, né? Até 199. Depois nós temos 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Então, o que é 900? São 9 100, né? 9 grupos de 100. 800, 8, 100, né? 8 grupos de 100 e assim por diante. Aqui o material dourado para colocar aqui no quadro o valor de lugar, né? Então, as probabilidades aqui, olha, é possível aqui abrindo a porta, né? Ela vai bater a porta na menininha que tá aqui atrás? Vai acontecer? Não vai acontecer? Ou pode ser que aconteça? De acordo aqui com o desenho, vai acontecer, né? Ele quer um picolé de abacaxi. Tá escrito aqui os sabores? Tem abacaxi? Vai acontecer? Não vai acontecer? Ou pode ser que aconteça? Se aqui não tá escrito, né? Então, não vai acontecer. Não tem esse sabor, né? Ela foi na banca de jornal comprar um gibi. Vai acontecer? Não vai acontecer? Ou pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, né? Ela pode mudar de ideia e comprar outra coisa. Nas bancas de jornal do Brasil, não vende só gibi, né? Vende outras coisas também. Aqui nós temos, né, o QVL, o quadro valor de lugar, na forma de continha, unidade, dezenas, não, 43. 4 dezenas, 3 unidades, mais 35, 3 dezenas e 5 unidades. Então, 3 mais 5, 8, 4 mais 3, 7. Lembrando que eu sempre começo pela unidade, na soma e na subtração, ok? Aqui nós fizemos essas atividades usando, né, também o QVL. E aqui entramos no centímetro e o metro, medidas de comprimento, né? Aqui nós temos exemplo de 2 animais, é claro que a foto te dá um tamanho bem diferente, né? A girafa é um animal bem comprido, tem um pescoção, né? E o cavalo marinho é um animal bem pequenininho. Então, as girafas são muito altas, elas alcançam as folhas das árvores até 6 metros de altura. Seu corpo pode atingir mais de 2 metros de comprimento. Já o cavalo marinho tem 15 centímetros e pode chegar até 18, né? É o tamanho da régua lá, né, pessoal? Mostrei para vocês a régua, né? A régua escolar, ela tem 30 centímetros, né? E o cavalo marinho chega até 18, então é bem menos que a régua, né? Aqui nós temos uma régua do tamanho real até o número 15, até a medida 15. Então, desse traço grande até o próximo traço grande tem 1 centímetro, certo? Então, para usar a régua tem que começar do zero aqui, ó, tá certo? Então, e esses tracinhos aqui pequenininhos? Esses são os milímetros. Isso aí nós vamos estudar mais pra frente, tá bom? Então, para medir aqui as coisas, né? Esse lápis, começando aqui da base, 0, até que número ele parou? 8, né? 8 o quê? 8 centímetros. E a borracha? Começou aqui do 0 e foi até que número? 3 centímetros. E a cola? Da base até a pontinha aqui do biquinho dela, ó, foi 10 centímetros. Lembrando que a sigla para metro é a letra M e a sigla para centímetros é CM, né? Então, nós temos aqui, ó, o símbolo do centímetro, tá escrito aqui na apostila, ó, é CM, né? Centímetro. E do metro é M, tudo bem? Então, para você fazer a linha, é só usar a régua com bastante força para não deixar a régua se mover e traçar a reta dos centímetros que você quiser, certo? Então, aqui era para ter feito isso, né?
poderia ter feito qualquer tamanho que quisesse. E nós temos aqui as atividades, nós medimos, né, o nosso quadro, o nosso corpo, a porta, né, usamos barbante de 1 metro. E aqui o símbolo do metro é a letra M. O metro, ele tem 100 centímetros, né, até 100 é 1 metro, né, exatamente 1 metro é 100 centímetros, né. Então, as atividades de matemática desse bimestre foi até aqui, correspondendo aos centímetros, a medida de comprimento. Lembra que eu perguntei para vocês? Nós, seres humanos, podemos chegar até quantos metros? No máximo 2, né? Mais que isso, 2,10 metros, 2,15 metros, 2,20 metros, né? Tem muitos jogadores de basquete que chega a 2,20 metros, 2,21 metros, né? Tem a pessoa mais alta do mundo, que se não me engano era 2,35 metros, mas mais que isso não tem, né? Aí é complicado para o ser humano também, é muito difícil para ele sobreviver sendo tão alto, né? O corpo humano não aguenta. Mas é isso, pessoal. Então, nós ficamos aqui no conteúdo de matemática. Qualquer dúvida em sala de aula, nós vamos estar conversando novamente, tá bom? Até mais. E eu te vejo na sala de aula. Olá, pessoal! Então, nesse vídeo de revisão de ciências, nós vamos ver os capítulos que se referem ao capítulo 3, Vida na Terra, e 4, Conhecendo as Plantas. Então, no capítulo 3, Vida na Terra, nós vimos que há vida em todos os lugares, certo? Então, nós temos, olha só, onde está a vida, né? Então, nós sabemos que a vida no nosso planeta está em todos os lugares, né? Desde os locais mais frios, né? Nos continentes, né? Que são grandes porções de terra secado pelo mar, né? Como a América, a África, né? A Oceania, a Ásia. Então, aqui nós temos animais diferentes em regiões diferentes. Plantas também são diferentes em cada região, né? Nós temos animais terrestres, animais aquáticos, a vida nos polos, né? Nos locais bem gelados. Então, cada região do planeta tem um tipo diferente de animais e de plantas, né? Aqui o continente africano, aqui na Ásia, né? Então, cada lugar tem um tipo adequado de vida, adaptado a esses locais, né? Então, locais terrestres, aquáticos, florestas e gelados, tem tanto animais quanto plantas adaptados a esses ambientes, né? E cada lugar tem um tipo de ser vivo, né? O seu habitat, o local onde ele vive, né? Onde ele habita e onde ele encontra tudo o que ele precisa, né? O que ele precisa para viver? Água, ar, solo, rochas e outros seres vivos, né? Então, cada animal está adaptado, cada planta está adaptada ao meio onde ele vive, né? Então, as características que possibilitam seres vivos sobreviver em seus ambientes são chamados de adaptações, né? Então, animais de terra úmida, de floresta, não conseguem se adaptar no deserto. Os animais do deserto não conseguem se adaptar no local frio e assim por diante, né? Isso também serve para as plantas. Então, nós sabemos que os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? E nós temos também os fatores não vivos. E quais são esses fatores não vivos? Aqueles que não têm vida, mas que são úteis, fundamentais para a nossa adaptação, para a nossa vida, que é a água, o ar, as rochas, a luz do sol e o calor do sol, né? Como nesse exemplo aqui, ó, nós temos as plantas, os animais, mas nós também temos os fatores não vivos, a água, o ar, a luz do sol, as rochas, o solo, né? Tudo isso são posições que os seres vivos precisam, né? Elementos que os seres humanos, que os animais, que os seres vivos precisam, né? Ali naquele local, naquele ambiente. Para sobreviver, os seres vivos precisam dos fatores não vivos e também de outros seres vivos.
Nós vimos bastante esse tema, né, pessoal, durante esse período que nós estudamos esse conteúdo, né? Falamos da camuflagem, né? Alguns animais, eles podem se camuflar, né? E o que é uma camuflagem? É um tipo de adaptação ao ambiente. Animais camuflados se parecem com o ambiente, naquele ambiente que ele vive, né? E podem passar desapercebidos. Então, eles podem se misturar ao ambiente, as folhas, as rochas, a casca das árvores, as flores, né? E os predadores passam por eles, eles nem são vistos, né? Ou então eles ficam ali escondidinhos para caçar também, né? E tem o mimetismo, que são animais que podem parecer com outro animal, né? Por exemplo, as asas de uma borboleta podem parecer os olhos de uma coruja, né? E assustar alguns animais por causa disso. Então, mimetismo é esse tipo de camuflagem, né? Que os animais podem se parecer com outro. E quem são os seres vivos, né? Nós temos os exemplos dos animais e as plantas, os mais comuns, certo? Mas também nós temos animais muito pequenos, plantas muito pequenas, né? Então, além dos animais e das plantas que nós já conhecemos, o nosso planeta é habitado por bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários. Bactérias, vírus e protozoários são minúsculos, precisam ser vistos no microscópio, né? Então, são micro-organismos, no caso aqui das bactérias, seres muito pequenos que só conseguimos enxergar com auxílio de microscópio. Os protozoários, algumas algas e alguns fungos também só podem ser vistos com auxílio deste instrumento. Já os vírus são menores ainda e só podem ser vistos por meio de um microscópio muito potente. Aqui nós temos as fotos ampliadas de bactérias, de vírus, de protozoários, de fungos e algas. Fungos e algas são mais fáceis de ver, né? São os cogumelos para os fungos, né? E as algas a gente até come, né? No sushi, no nori, no gohan, né? Que são bem gostosos também. São elementos vivos, né? Faz parte do nosso ambiente, que está aí no nosso mundo. E os seres vivos, eles possuem características, né? Todo ser vivo tem um ciclo de vida. Então, eles nascem dos seus pais e antes deles tem os seus avós, né? Então, todo ser vivo nasce de outros seres vivos que já existiam antes deles, né? Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Isso nós chamamos de ciclo de vida. Então, aqui nós temos exemplo de um ciclo de vida de um gafanhoto, né? E os seres vivos também precisam de água. Todos os seres vivos precisam de água, precisam de ar, né? Precisam de alimento, né? Para poder ter energia, porque senão como que vão fazer as atividades, né? Então, os seres vivos precisam de energia para se mover, crescer e realizar outras atividades, né? Então, eles gastam energia. Então, onde que eles pegam energia? Dos alimentos que consomem, né? Então, alguns animais obtêm energia se alimentando de outros seres vivos, né? Como plantas, algas, né? E também algumas bactérias têm um jeito diferente de obter energia. Elas produzem o próprio alimento, né? Como as plantas e as algas também, né? Usando elementos não vivos do ambiente. Existem fungos e bactérias que se alimentam do corpo de outros seres mortos, realizando a decomposição. Por esse motivo, dizemos que esses seres vivos têm uma função muito importante na natureza, devolver ao solo nutrientes essenciais que serão utilizados pelas plantas. Quando o ser vivo entra em decomposição, popularmente chamamos esse processo de apodrecimento. Então, o apodrecimento, ele tem uma função, né? Ai, fica fedido, fica gosmento, fica esquisito, mas isso é útil para a natureza. Então, nós temos a planta, fungo, bactéria, os animais, os protozoários, tudo isso se encaixa na característica de ser vivo, e cada ser vivo tem uma função. Aqui no capítulo 4, nós falamos sobre as plantas,
que existem vários tipos e elas têm as suas partes, né? Tem a sua folha, a flor, o fruto, o caule, a semente que fica dentro do fruto e a raiz. E cada parte dessas plantas tem uma função. As raízes geralmente ficam embaixo do solo, ou seja, são subterrâneas. Elas fixam as plantas e absorvem a água e os sais minerais, né? Nós temos o caule também, que sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutriente entre as raízes e as folhas, né? E aqui nós temos as folhas, geralmente são verdes, porque elas têm um pigmento chamado clorofila, né? E elas podem apresentar tamanhos e formas bem variadas, né? É pelas folhas que as plantas perdem água. Então, a água entra pela raiz, sobe pelo caule e sai pela folha, né? Mas elas também têm outras funções aí, a folha, né? As plantas precisam de energia para viver, isso nós sabemos, né? Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. As plantas são capazes de transformar o gás carbônico, que é um dos gases presentes no ar, e água. Então, ele pega o gás carbônico e a água e transforma isso em açúcar, que é um elemento chamado glicose, né? Então, pega o gás carbônico e água em um açúcar chamado glicose, que serve de alimento. Essa transformação precisa de luz para ocorrer e recebe o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente ocorre nas folhas. Então, entra a luz do sol, entra o gás carbônico, a água que vem aqui da raiz, então a folha produz a glicose, que é o alimento da planta, né? Então, essa ilustração aqui está mostrando pra gente como é esse processo, né? Então, essa ilustração também mostra que, além de produzir açúcar, a planta libera gás oxigênio para o ar. Esse gás é utilizado pelas plantas e os demais seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos, né? Tem esse QR Code aqui que está falando bastante sobre isso. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Então, a planta, ela também respira o oxigênio. Ela retira o gás carbônico para produzir o alimento, junto com a água, a luz do sol, né? Mas ela também respira o oxigênio, né? O gás oxigênio. Então, ela libera o oxigênio também, né? Para o ar. Então, ela nos ajuda a respirar. Olha só como a planta é boazinha, né? Aqui tem essas atividades que vocês já fizeram. Aqui a função, né? Onde que ocorre a fotossíntese? Na folha. Quem absorve a água e sais minerais? A raiz. Quem transporta a água das raízes para outras partes da planta? O caule. O local por onde a água sai da planta? A folha. Quem fixa a planta ao solo? A raiz. As plantas, elas precisam da luz do sol, precisa de água. Sem isso, elas também podem morrer, né? Então, as plantas precisam de luz do sol para realizar o processo de fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Não se esqueçam disso, tá? Como que as plantas se reproduzem? Como nascem novas plantas? A função da planta que organiza isso é as flores, né? Então, as plantas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas a maioria delas vem das flores, né? As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e produzem néctar, o que atrai alguns animais. Então, as abelhas vêm aqui, olha, beber o néctar da folha, da flor, e fica cheia de pólen, que é um pozinho bem pequenininho que fica lá na flor, né? Então, no miolo das flores existe uma parte feminina ou masculina. Algumas flores têm as duas partes. A parte masculina produz grãos de pólen. Para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização e pode ocorrer com o auxílio dos insetos, dos morcegos, das aves, vento e água. Então, por exemplo, a abelha, né? Ela
pousou lá na flor, ela ficou cheia de pólen. Quando ela vai para outra flor, ela leva esse pólen, né? E esse pólen gruda na outra flor. E aí acontece a polinização. As aves, a abelha, os outros insetos, eles não comem pólen, eles bebem o néctar. É tipo um suquinho gostosinho que a flor produz, né? Ela produz justamente para atrair esses animais, para que ocorra a polinização, né? Então, olha, a borboleta, ela toma o néctar, a abelha toma o néctar, o beija-flor toma esse néctar, né? E com isso ele leva o pólen, né? E acontece, então, a fecundação. Então, ali, ó, depois que o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. Dessa união surge o embrião, que fica protegido dentro da semente. Aqui a semente, aqui, ó. Então, a semente resulta da fecundação. Dentro dela está o embrião, que originará uma nova planta. Então, a semente, dentro dela, é como se tivesse um bebezinho. Então, a semente está protegendo o bebezinho que está dentro dela, né? Então, quando a semente cai no solo, a planta começa o seu novo ciclo, né? Ele começa a germinar e nisso vem uma nova planta, né? A parte feminina da flor se desenvolve e se transforma em fruto quando ocorre a polinização. Podemos dizer, então, que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais darão origem às novas plantas. Após a fecundação, a flor passa por transformações. As pétalas murcham e caem, e a parte feminina da flor se desenvolve, formando o fruto. As sementes ficam protegidas dentro do fruto, né? Então, os frutos, eles precisam ser liberados de dentro as sementes, precisam ser liberadas de dentro do fruto, né? Então, geralmente, o fruto é gostoso, é atrativo, chama os animais, as pessoas para ir lá comer. Mas quando isso não acontece, ele cai, o fruto apodrece e a semente é liberada, né? Mas, quando os animais vão lá e comem esses frutos, né? Eles levam embora, né? Eles vão embora, levam a semente com eles dentro da barriguinha. Aí, quando eles fazem lá o cocô, as fezes, eles espalham essa semente. Alguns animais escondem a semente para comer depois. Isso acaba também acontecendo a germinação das plantas, né? Esse processo é chamado de, quando os animais espalham essas sementes dessas formas, é chamado de dispersão, certo? Aqui tem um vídeo falando e eu mostrei também esse vídeo para vocês, né? Então, aqui tem o processo da fruta. Nossa, eu esqueci o nome dessa fruta agora. Romã, lembrei. Então, aqui a flor, quando acontece a questão da fecundação, né? Da polinização lá dos insetos ou do vento que trouxe o pólen para ela começa a desenvolver, né? Aparece o fruto. Dentro do fruto tem um monte de semente, aqui tá maduro já, né? Aí, quando esse fruto é comido ou cai no chão, libera a semente, né? O beija-flor também faz esse tipo de dispersão. A cutia também, ela esconde as sementes, né? Para comer depois, mas acaba, então, acontecendo a fecundação, né? A germinação da semente, né? Aí, novas plantas surgem naquele local. Então, ela faz esse processo de dispersão, ok, pessoal? Então, essa é a parte de ciências, espero que vocês tenham entendido. Não confundam polinização com dispersão, com fecundação, são sistemas diferentes, né, da planta, são fases diferentes da planta, ok? E cada parte da planta tem uma função, tem um propósito, né, para manter a vida da planta, ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido também esse conteúdo de ciências, tá bom? Vejo vocês depois na nossa aula aí presencial. Um abraço! Olá, pessoal! Vamos para a nossa revisão de história. História, nós tivemos 2 capítulos, né? O tempo que passa e recordar histórias. Nós falamos bastante desse tema também, né? O capítulo 3 é o tempo que passa.
A gente sabe que o tempo não para, né? O relógio mostra o tempo passando. Mesmo que não houvesse o relógio para nos mostrar o período de tempo, o tempo não vai parar por causa disso, né? Nós temos o relógio, o calendário, as agendas que nos ajudam a contar o tempo, né? Então, os anos, os meses, os dias, as horas são formas de contar o tempo, né? E ele vem em partes, né? O tempo, ele vem em partes. A gente pode não perceber a passagem do tempo, mas nós temos maneiras de ver esse tempo passar, né? Então, horário para fazer atividades, horário do almoço, horário de dormir, né? O ontem, o amanhã, isso são formas da gente perceber a passagem do tempo, né? Nós temos o antes, que se refere ao passado, e depois ao futuro, né? Antes e depois. Então, para estudar, antes nós precisamos nos preparar, pegar o material, apontar o lápis, né? E também, ó, e antes de ir para a escola, nós nos preparamos, escovamos os dentes, tomamos café da manhã, né? Então, são atividades que se referem ao passado. E o depois é o que virá, é o que ainda não aconteceu, né? Então, isso se refere ao futuro. Já durante e ao mesmo tempo é o tempo presente, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou olhando a TV. Isso ocorre junto, né? No mesmo tempo. E nós temos também atividades que fazemos juntos, né? Enquanto estamos em sala de aula, ao mesmo tempo estudamos, fazendo uma atividade, né? E no período da noite, por exemplo, de meia-noite, mais ou menos, aproximadamente, estamos todos o quê? Ao mesmo tempo, dormindo, né? Estamos descansando. Então, nós podemos ter essas noções de ao mesmo tempo, né? Aqui nós fizemos essas atividades, vocês já viram, né? E quais são as atividades que a gente pode fazer ao mesmo tempo, né? Com os nossos colegas. Então, estudar, a gente, né, estuda no mesmo tempo, no mesmo horário. Brincar, quando brincamos junto no recreio, né? Dormir, podemos, né? Dormimos geralmente no mesmo período, né? Agora, atividades como reunir com a família, tomar banho, acordar, aí cada um tem o seu tempo diferente, ok? E nós podemos recordar o tempo, as histórias, de formas também a nos lembrar de coisas que aconteceram, né? Os cheiros nos ajudam a lembrar? Sim. A música nos ajuda a lembrar? Também. E as fotografias, as imagens, os vídeos? Ah, esses são os mais queridos, né? Os principais, aquilo que a gente mais gosta de ver e ouvir para nos relembrar de situação que já ocorreu, de situação que já passou, né? Então, olha, nós temos documentos e objetos que nos ajudam a lembrar o passado, aquilo que já aconteceu, da sua história, da nossa história, né? Da história da sua família. Aqui nós temos um exemplo, né? Do Mário Quintana, lembrando da época que ele era criança, né? Então, aqui, olha, nós podemos relembrar da história conversando com pessoas que estavam naquele local, que viram o acontecimento, que estavam com a gente, né? Nossas mães, nossas avós, tios, tias, as pessoas que convivem com a gente, né? Convites de aniversário, né? Qualquer outro documento, né? Que nos faça lembrar de alguns eventos, de momentos, né? Vídeos, imagens, fotos, desenhos também nos ajudam a lembrar coisas que já aconteceram com a gente, né? Que faz parte da nossa história. Situações que nós já passamos, ó, a gente já foi criança, bebezinho, nós já tivemos os nossos primeiros momentos de bicicleta, né? Nossos primeiros passos, os primeiros dias na aula, na escola, nós já passamos por tudo isso, né? E temos como relembrar desses momentos, né? Aqui, olha, nós temos um exemplo de pessoas que saíram dos seus países e foram morar no Brasil, os imigrantes, né? Pessoas que saíram de suas terras, né? Então, o sobrenome, que é o nome da família, o nome da família da mãe, o nome da família do pai, isso também faz parte da nossa história, né? Cada um tem o seu registro histórico, né?
tem muitas histórias para contar. Então, a gente gosta muito de dizer a palavra antigamente, né? Várias histórias de antigamente. Então, as pessoas, elas contavam essas histórias uma para outra, né? Passava de geração em geração. Então, usavam os objetos para contar a história. Não só fotos e imagens, né? E filmagem. Mas objetos também nos contam história. Olha aqui, esse ferro de passar roupa, por exemplo, né? Nós temos 3 exemplos aqui. Um mais antigo, o mais ou menos antigo e o mais recente, né? Esses objetos nos contam uma história? Sim, principalmente se a sua família já usou esses objetos, se ainda tem guardado como lembrança, né? Então, esses objetos são muito importantes para a nossa história, para a nossa memória, né? Aqui temos 3 fotos diferentes, de pessoas diferentes, mas que se referem ao mesmo tema, que é o quê? A família, né? Em momentos diferentes da história, mas que são famílias. Olha, uma foto mais antiga, olha o carro como era diferente dos carros de hoje, né? Uma foto nem tão antiga quanto essa, mas é antiga também, e uma foto mais recente. Todas essas fotos mostram famílias, né? E nós vimos também que as histórias, as pessoas ao nosso redor também têm histórias, né? Aqui nós temos a linha do tempo de uma pessoa, né, que é a Cecília, do ano de 1924, 1939, 1970 e 1998, né? A história de vida dela, a linha do tempo dela. E vocês fizeram isso, né? Vocês fizeram a sua linha do tempo como atividade, lembra? Nós fizemos a apresentação, né? Tá lá na nossa escola, ficou bem legal. Então, para construir a linha do tempo, é preciso organizar os acontecimentos de acordo com os anos em que ocorreram, né? Então, nós temos aqui o nosso nascimento, a fase de criança, os aprendizados, né? Aquilo que já aprendeu, que já conheceu. Com a linha do tempo, também podemos conhecer como se vivia em outros tempos e lugares. Nos Estados Unidos, as crianças do passado se vestiam de modo diferente da forma como as pessoas se vestem hoje, né, na atualidade. Os meninos, por exemplo, vestiam calças curtas, meias compridas e suéter, tipo esse desenho aqui, né? Alguns alunos também aprendiam a tocar instrumentos musicais, como a corneta, para participar da banda da escola, né? Então, muita coisa mudou, né, pessoal, de lá para cá. Tanto das roupas, quanto das atividades, né? Mas uma coisa é certa, né? Ser criança é muito bom. E o tempo passa para todo mundo. Não é verdade, pessoal? Então, olha, organizar a sequência dos acontecimentos nos ajuda a organizar uma linha do tempo, relembrar histórias e conhecer a nossa própria história. Então, esse foi o conteúdo da disciplina de História. Bem facinho, né, gente? Não tem mistério aí, tá? Dá mais uma olhada aí na sua apostila, também aqui no portal. Estudem com afinco, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir se dar muito bem nas atividades, tá bom? Ok, pessoal, agora nós chegamos na nossa última parte do vídeo, geografia, certo? E em geografia nós temos somente um capítulo, que é sobre o bairro, né? Bem facinho, bem tranquilo, não é difícil, né? Então, primeiro nós vamos saber o que é o bairro. Lembra que nós falamos isso várias e várias vezes? Bairro é um lugar de convivência, né? É um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham, portanto, convivem umas com as outras. O bairro é composto pelo quê? Por residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, indústrias, praças, ruas e avenidas, né? Então, tudo isso faz parte de um bairro. Então, onde você mora, por exemplo, é um bairro, né? Então, o bairro, ele facilita a localização, ele facilita o endereço, a administração da cidade, né? Então, aqui, olha, nós temos uma quadra, né? Um quarteirão. O bairro é formado por um conjunto de quadras. Então, primeiro tem a nossa casa, que fica numa rua. Essa rua fica numa quadra ou quarteirão. E esse grupo de quadras e quarteirões, com várias ruas aqui ao lado, né? Formam o bairro, ok? Então, a divisão desses espaços em bairro
facilita o quê? A circulação das pessoas, a localização de endereços e a administração pública, né? No caso aí, a prefeitura, né? O prefeito tem esse papel de administrar a cidade. Aqui nós temos uma foto do centro de uma cidade, né? Em Curitiba, se eu não me engano. E aqui nós temos um bairro bem movimentado, olha, com muitos prédios, casas, ruas, bastante ruas, né, largas, avenidas, muitos carros, pessoas circulando, muitas lojas, comércio, prestação de serviço, escolas, enfim, né? Então, geralmente, um bairro assim é o centro da cidade, né? Onde as coisas estão ali mais localizadas, né? Para facilitar a vida das pessoas, para resolver as coisas que elas precisam, né? Então, no bairro, ele pode ter muitas lojas, ou ele pode ter só casas, ou ele pode ter fábricas, depende de cada bairro. Então, olha, bairros, diferentes elementos e diferentes paisagens. Lembra que a gente conversou? Que paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. A paisagem também é formada por sons, cheiros e movimentos. Então, paisagem é tudo aquilo que podemos ver, tá? Ela pode ser formada por elementos naturais e elementos culturais. E o que são elementos naturais? Elementos naturais correspondem à natureza primitiva, que não foi modificada pelo homem, né? Como o ar, os rios, os mares, as florestas, a fauna, o solo e as formas variadas de relevo, né? Fauna é a vida dos animais, né? O grupo de animais. Já os elementos culturais é tudo aquilo que foi transformado pelo ser humano, né? As construções, as transformações realizadas naquele local, né? As praças, casas, edifícios, indústrias, pontes, ruas, plantações, isso são elementos culturais, tá? Paisagens de parques, bosques e plantações parecem ser formadas apenas por elementos naturais, certo? Mas, no entanto, isso também é elemento cultural. Teve a mãozinha lá do ser humano, então virou um elemento cultural, como essa plantação de trigo, né? O trigo é natural, mas a plantação não. A plantação é cultural. Aqui no Japão nós temos bastante plantação de arroz, né? Então, isso é um elemento cultural, ok? Aqui nós temos as atividades, nós fizemos, lembra? Fizemos em grupo. Aqui temos fotos, né, de diferentes bairros. Olha, um bairro tranquilo, com muita árvore, um bairro movimentado, com muitas construções. Aqui tem mais elementos naturais, aqui tem mais elementos culturais, certo? Então, aqui tá perguntando, né, quais paisagens predominam os elementos culturais, né? A paisagem B, que tem mais prédios e construções. Aqui temos atividades que nós fizemos, enfim. Aqui nós temos uma cidade, uma parte de uma cidade. Tem bastante elementos culturais e bastante elementos naturais aqui no fundo, olha, certo? Essa foto foi tirada na visão oblíqua, de cima para baixo, descendo, né? Nós temos a visão vertical, que é de cima para baixo também, mas como se estivesse olhando para o pé, e a visão frontal, que é de frente. Essa foto foi tirada por um drone ou por um avião, né? Aqui nós temos a visão vertical, que é de cima para baixo, número 1 aqui. Oblíqua, que é o número 2 também, de cima para baixo, porém descendo, inclinada, ok? Nós vimos também que existem diferentes tipos de bairro. Então, há bairros onde predominam casas, residências, há bairros que predominam estabelecimentos de comércio e de serviço, e há bairros onde há predominância de indústrias, de fábricas, né? Então, esses bairros podem ser chamados de residenciais, comerciais e industriais. Então, aqui nós temos exemplo, um bairro industrial, que tem bastante fábrica, pode ter moradia? Pode, mas o que mais chama atenção aqui é a fábrica, as indústrias, ok? Aqui nós temos um bairro comercial, que tem bastante lojas, escolas, clínicas, né? Aqui um bairro de uso misto, que pode ter tanto um tipo, né, de indústria ou comércio com residência, né, misturado. E aqui nós temos um bairro totalmente residencial. Pode ter uma padaria, uma lojinha aqui, outra ali, mas é bem pouquinho, né?
O que te chama mais atenção são as casas, os prédios, né? Então, isso faz a diferença. Lembrando que o bairro da nossa escola é um bairro misto, ele tem de tudo um pouco. Ele tem casas, prédios de apartamentos, mas também tem fábricas, tem lojas, tem posto de gasolina, tem combine, as ruas são bem movimentadas, né? Passa bastante pessoas ali. Ok, pessoal? E as mudanças que ocorrem na paisagem desses bairros. Com o passar do tempo, as mudanças ocorrem, né? Novas casas surgem, casas velhas são destruídas e novas casas são feitas, né? Menos árvores ou mais árvores, enfim, cada região tem uma predominância, né? Como nessa foto aqui, olha. Aqui é uma figura, né, dos Arcos da Lapa, tem bastante elementos naturais aqui, mas aí mudou depois de uns anos, aumentaram os elementos culturais e diminuíram os elementos naturais, e já mais aqui em 2012 tem bastante elemento cultural e menos elementos naturais nessa foto, né? Então o bairro mudou bastante com o passar do tempo. Isso pode acontecer pela ação humana e pela ação da natureza, essa mudança das paisagens, né? Então, o sol, o vento, a água, a chuva, os rios, os mares também transformam as paisagens. Tipo essa ponte, né? Essa parede de grandona aqui, né? A pedra furada. Ela ficou desse formato com o passar do tempo, por causa do vento, por causa da chuva, por causa da água do mar que bate aqui, o sol também ali em cima, né? Então, com o passar do tempo, essa rocha foi mudando, né? Foi se desgastando. E tem a ação do homem de construir, destruir e refazer, né? Tipo aqui a mansão Matarazzo, né? Que durou 100 anos essa mansão, né? Ela foi destruída, aqui, né? Essa foto aqui destruindo ela, aqui do... Aí depois aqui limpando o terreno, né? Fazendo a construção aqui de um prédio e hoje é um shopping ali, né? Então, essa transformação ocorreu pela ação humana. Então, com o passar do tempo, as paisagens se transformam, tanto pela natureza quanto pela ação humana. Pela natureza, pode se levar algum tempo, mas também pode acontecer de algo muito rápido, por exemplo, o deslizamento de terra, né? Choveu muito aqui nessa região, derrubou tudo aqui, ó. Então, transformou essa paisagem? Transformou pela ação da natureza, de forma muito rápida. Esse fogo aqui, olha, consumindo a floresta, né? Foi pela natureza? Foi, né? Pode ter acontecido por um raio ou por uma descarga elétrica atmosférica, né? Então, aconteceu muito rápido, mas foi ação da natureza. Já aqui, olha, essa rocha, ela foi esculpida a partir do vento, do sol, da chuva, por muitos e muitos anos. Isso não foi rápido, né? Isso demorou um tempo, né? Mas foi a ação da natureza, né? Aqui nós temos um outro exemplo de uma paisagem transformada pela ação humana ao longo dos anos, a Praça 7 de Setembro, né? Que tem um obelisco lá, esse é um monumento comemorativo, né? Essa Praça 7 de Setembro fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e olha como ela mudou com o passar dos anos também. Mas isso foi ação humana, né? Não foi também de um dia para o outro, não, demorou um tempo. E os bairros, além de ser residencial, comercial, industrial, ele tem característica dos seus moradores, né? De onde esses moradores vieram, porque o Brasil é um país muito grande e recebeu gente do mundo inteiro, né? Nós vimos aí semanas atrás que aconteceu os anos da imigração japonesa para o Brasil, né? Então, temos bairros lá no Brasil de diversas origens, né? Então, nós temos bairros italianos, bairros japoneses, bairros africanos, bairros alemães, né? Com as características dessas pessoas, desses países de onde elas vieram, né? Então, as suas festas, suas tradições, suas culturas, de acordo com a região de onde ela veio, e se misturou ali com as pessoas que moram naquele bairro, né? Pessoas que mudam de uma cidade para outra, de um estado para outro,
dentro de um país, nós chamamos de migração, né? Então, como se chama o movimento de pessoas que realizam quando troca o seu local de moradia, né? De uma cidade para outra, de um estado para outro. Migração. Agora, quando uma pessoa muda de um país para o outro, nós chamamos de imigração. Aqui nós temos a influência cultural, né, de cada país, os origamis japoneses, a pizza da Itália, as festas populares aqui, né, da Alemanha. Então, nós temos uma vasta influência de outros povos também nos bairros ali do Brasil, né? Essa última página da apostila é bem legal, que é um resumão de tudo isso que nós falamos, né? Nós fizemos esse resumo aí várias vezes, né? É só conferir aí as respostas, né? Então, a quadra é contornada por ruas. O bairro é formado por um conjunto de quadras ou quarteirões, né? Nós temos os elementos naturais e os elementos culturais que formam a paisagem. Nós temos os bairros residencial, bairro industrial e bairro comercial. E também temos o bairro misto, né? A paisagem, elas são transformadas de acordo com as ações da natureza e com as ações do ser humano, certo, pessoal? Então, tudo isso aí nós vimos nesse conteúdo do capítulo 3 de Geografia. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas você pode dar pausa no vídeo, voltar, ver de novo com calma, né? Não precisa assistir tudo de uma vez. Assista aos poucos, mas não deixe de assistir, tá bom? Estudem, preste atenção nas atividades e estou à disposição para tirar suas dúvidas, tá bom? Então, bons estudos, se cuidem, bebam água, peguem sol. Lembra que eu falei bastante sobre isso, né? Tá bom? Cuidem da sua saúde, do seu corpo e da sua mente. Combinado? A gente se vê lá na escola. Um abraço, até mais, tchau!